Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma novidade da Vector Optics que me despertou bastante interesse. Portanto, isto é uma Orion Pro Max 530x56 HD FFP. Portanto, um modelo com o número de código SCFF75. Uma mira com uma ampliação de 5 a 30 aumentos, uma objetiva de 56mm e um tubo de 34mm e um retículo em primeiro plano focal. É uma mira claramente direcionada para o tiro de precisão, o tiro de longa distância e o bench-rest. Mas hoje quero sobretudo mostrar-vos esta mira em melhor detalhe e mostrar-vos aquilo que ela oferece. Há aqui um pequeno detalhe que encontrei quando comecei a olhar através das lentes, que achei bastante interessante. Não é algo que tenha qualquer influência no funcionamento da mira, mas é um pormenor que nunca tinha visto. Honestamente nunca tinha visto, sobretudo num produto da Vector Optics. E achei bastante curioso. Mais à frente vou-vos mostrar. Portanto, vamos começar por conhecer esta Orion Pro Max. Antes de darmos início ao vídeo ou às características, vocês já viram assim da caixa, mas mostrar-vos em detalhe os produtos que acompanham, os extras, os acessórios que acompanham. Portanto, dentro da caixa acompanha um par de montagens de 34mm para trilhos Picatinny. Isto aqui é uma marca da Vector Optics, produtos muito bons, já tive a oportunidade de os testar, estas montagens. É a primeira vez que elas vêm, pelo menos que me recordo, que vêm acompanhar um produto da marca, se não são vendidas separadamente, pelo menos que me recordo neste momento. Bem, o manual de instruções, o típico manual de instruções, um parasol em metal, uma chave de plástico para as torres, mais à frente vamos ver para que ela serve, um pano de limpeza, que vem dentro da sua própria bolsa, chaves, mais uma pecinha aqui para o ajuste da ampliação que também vamos ver, um patch da marca, com velcro, um autocolante, típica sílica para proteger o produto dentro da embalagem, e aqui mais alguma informação e uma coisa muito importante que não era esperar outra coisa da marca. Isso só revela a confiança que a marca tem no produto. 5 anos de garantia. Portanto, isto é o que acompanha o produto dentro da embalagem. Portanto, agora temos aqui então a mira, que é uma ótica de dimensões consideráveis, como seria de esperar, numa 530x56, um produto grande. O tubo principal é 34mm e o acabamento é o habitual, preto mate e com um aspecto robusto. A construção, como eu vos disse, tem um aspecto robusto, transmite uma sensação bastante sólida e temos aqui uma configuração claramente pensada para o tiro de precisão. Temos uma ampliação de 5 a 30 aumentos, que uma objetiva de 56mm e um alívio ocular, portanto, um alívio ocular aproximadamente de 100mm, 10 cm. Estas lentes objetiva e ocular vêm protegidas com umas tampas tipo flip-up de plástico, tanto na objetiva como no ocular. A torre de ampliação, vamos começar por este ponto. A torre de ampliação, que é dos 5 aos 30 aumentos, pode ser auxiliada por um pino que vem aqui no saquinho. Isso facilita bastante o uso, embora que isto não é muito duro, mas tem a dureza suficiente para não se mexer com os nossos disparos. Portanto, temos aqui uma torre de ampliação do zoom auxiliada por este pino.
Isto é uma coisa simples, mas quando estamos a trabalhar com ampliações elevadas acaba por ser bastante útil. Portanto, quando estamos sempre aqui a mexer, acaba por nos trazer bastante utilidade. O ocular, aqui no ocular o ajuste de dioptrias, que depois tem que ser ajustado às necessidades de cada um. Portanto, aqui temos o ajuste de dioptrias firme, sólido e que funciona muito bem. Este ajuste, como eu vos disse, permite adaptar a imagem do retículo à nossa visão, de acordo com as necessidades de cada um. É uma coisa simples, mas é importante fazer corretamente antes de utilizar a mira, para quem tem essas necessidades, claro. O ajuste lateral de paralaxe, ele começa nos 10 jardas, melhor falando, desculpem. Portanto, o ajuste lateral de paralaxe começa nas 10 jardas, pelo menos é a informação que nos tem aqui, mas ele começa um pouco antes, isto também é bom. E, além de ter ajustes firmes, precisos, vai até ao infinito. Portanto, a última marcação é dos 500 jardas e depois o infinito. Portanto, temos um ajuste de lateral de paralaxe que vai menos de 10 até ao infinito. Portanto, numa mira que chega aos 30 aumentos, um bom ajuste de paralaxe é importantíssimo e esta mira não deixa isso de fora. Portanto, temos aqui um excelente ajuste de paralaxe. As torres de elevação e deriva. Portanto, nas torres de elevação, temos aqui ajustes de 1/10 miliradianos por clique. Estes cliques são bastante definidos e temos uma boa sensação tátil quando rodamos a torre. A torre de ajustes laterais ou de deriva mantém o mesmo padrão de 1/1000 miliradianos, um clique igual a 1/1000 radianos. No entanto, para funcionar é necessário puxar, para desbloquear, rodar e pressionar para bloquear. Os cliques mantêm-se firmes, táteis e audíveis. A torre de elevação oferece cerca de 30.000 de ajuste, que é uma margem bastante generosa. E ainda temos o sistema Zero Stop, que vos vou demonstrar aí como ele funciona. Depois de definirmos o zero, podemos voltar rapidamente à posição inicial, depois de fazermos as correções de elevação, claro. Isto é uma característica que considero bastante útil numa mira deste tipo e desta faixa de preço, claro. O retículo é o VOR 8000, ou VOR 8000, como queiram dizer.
Portanto, agora vamos àquilo que eu considero uma das coisas mais importantes de uma mira. O retículo. Como eu vos disse, isto é um retículo VOR 8000, ou VOR 8000, ou seja, é um retículo que acompanha a ampliação e mantém-se proporcionais às subtensões do retículo ao longo da gama de aumentos. Vamos lá traduzir isto e colocar isto de uma forma mais simplificada, que eu acho que compliquei demasiado agora aqui com estes termos mais técnicos. Basicamente, nós, à medida que aumentamos o zoom, vamos ter sempre a mesma distância entre os dots, portanto o retículo vai se manter sempre nas mesmas dimensões. Nós, se quisermos fazer medições de alvos a longa distância, o que é que acontece? Nós não precisamos de... Para começar, o ponto de impacto não muda à medida que mudamos aqui as ampliações. E depois quem usa medições através do retículo, quando atira a longas distâncias, ou até mesmo a curtas, não importa, as medidas são sempre as mesmas. O retículo mantém-se nas mesmas medidas. Isso é uma das vantagens dos retículos de primeiro plano focal. Ao contrário dos de segunda, que é que eles fazem? À medida que mudamos o retículo, o zoom, mudamos também as medidas que existem, os tamanhos, tudo mais, as dimensões, e até muda também o ponto de impacto. Eu não queria estar a entrar aqui em detalhes muito grandes sobre isso, porque isto é tema para outro vídeo. Eu por vezes recebo, eu estou a dizer isto porquê? Porque eu por vezes recebo perguntas em comentários ou em mensagens de pessoas que me perguntam sobre o facto do retículo ser em primeiro ou segundo plano focal, e alguns até têm a ideia errada que o segundo plano focal é mais resistente que o primeiro plano focal, e estou sendo aqui um pouco redundante, explicando isto muito pela rádio, muito rapidamente. A única diferença que há, claro que há outras, mas que não vale a pena enumerá-las neste vídeo, a única diferença que há é mesmo, e que vale a pena falar, é mesmo o facto de que, sendo em segundo plano focal, isto não tem nada a ver com resistência do produto. Sendo em segundo plano focal, vocês podem estar a atirar em 30x, depois por algum motivo quererem tirar em 15 ou em 10 e o vosso ponto de impacto não muda, e depois voltar outra vez para o 5 e depois regressar ao 30, o vosso ponto de impacto não muda, os cliques que fizeram são sempre os mesmos, batem sempre certo. Isto de forma muito, muito rápida para vos explicar as diferenças. Claro que há outras, mas o que realmente importa é isso, basicamente. Portanto, não tem nada a ver com resistência, não compliquem. O retículo é bastante orientado para o tiro de precisão, com referências em 1000, que podemos utilizar para fazer correções ou compensações. E também temos um pequeno ponto central iluminado com apenas 0,6 mil e 6 níveis de intensidade. Portanto, o retículo tem o ponto central iluminado e podemos controlá-lo através desta roda que está aqui, em 6 níveis de intensidade, e entre elas, em cada nível, podemos ligar ou desligar o retículo sem precisar de regressar. Imaginemos que estamos no 4 ou no 6 e depois temos que rodar tudo para chegar ao 0. Não. Do 4 para o 6 existe um nível de desligar, e assim sucessivamente, entre todos os níveis de intensidade, existe um ponto que desliga. Portanto, isto facilita muito a vida, não precisamos estar sempre a rodar aqui a roda para desligar. Este retículo é alimentado por uma pilha, uma bateria, que para isso temos que ir colocar, que ela não vem incluída. Entretanto, eu já a coloquei para fazer os meus testes. Ela não vem incluída. Podemos colocá-la removendo esta tampa. Portanto, é uma pilha, uma bateria, como queiram chamar, CR2032, que é colocada aqui, daí o uso desta chave e ela vir incluída na mira, ou melhor, na embalagem. Agora vou-vos mostrar o retículo desta mira através de umas imagens filmadas por ScopeCam, para vocês conseguirem perceber melhor aquilo que eu estava a dizer e perceber o desempenho e a espessura deste retículo. E aí vão ver eu a colocar em diferentes ampliações para verem as diferenças do retículo ao longo desta gama de ampliações, entre os 5 e os 30 aumentos.
Bem, e agora chegamos aqui àquele detalhe que eu vos falei logo no início. Quando comecei a olhar com atenção para esta mira, reparei uma coisa que achei bastante curiosa. No próprio retículo, na zona interior, está gravado a frase Orion Pro Max. É um pormenor que não apresenta absolutamente nada à funcionalidade da mira, mas achei super interessante. É a primeira vez que vejo este detalhe numa mira da Vector, sinceramente gostei bastante. É uma pequena assinatura do próprio modelo integrada no retículo. Não é uma coisa que vai fazer diferença no desempenho da mira, obviamente, mas é um detalhe, aqueles pequenos pormenores diferentes que acabam por chamar a atenção. Eu gostei. Agora vamos falar um pouco da parte óptica. Como vocês já viram algumas imagens, a Orion Pro Max utiliza o sistema LARE HD, ou seja, lentes totalmente multi-revestidas. Mas como sempre, o mais importante é aquilo que não é aquilo que está escrito nas especificações, é aquilo que conseguimos ver realmente. Por isso, vamos deixar mais algumas imagens captadas através da própria mira. Aqui conseguem observar imagens a diferentes ampliações. Nos 5 temos uma imagem mais aberta e um campo de visão maior. À medida que aumentamos a ampliação, naturalmente o campo de visão vai diminuindo, mas conseguimos aproximar bastante do alvo. Uma das coisas que gosto sempre de observar é a definição de imagem, o contraste e a forma como a imagem se mantém quando chegamos às ampliações elevadas. Nos 30x é precisamente onde uma mira deste tipo começa a mostrar aquilo que consegue fazer realmente. E aqui realmente conseguimos ver que ela consegue fazer coisas boas, a imagem não tem aberrações praticamente, a imagem é boa. Portanto, ponto positivo, nota muito positiva para a qualidade destas lentes, mesmo nesta gama Orion. Ainda temos aqui alguns pormenores que vale a pena referir. Como já falado, o tubo de 34mm permite uma grande margem de ajustes de elevação. Temos cerca de 30 miliradianos de elevação e ajustes de 1/10.000 e 0 stop. Paralaxe, desde as 10 jardas, como eu já vos falei, até começam ligeiramente antes. Portanto, esta mira tem uma proteção IP56 contra poeiras e águas. Temos aqui uma ótica construída claramente a pensar em precisão e em utilização exigente. Em conclusão, e à primeira vista, aqui a Vector Optics Pro Max é uma mira de uma configuração bastante interessante, sobretudo para quem procura uma ótica de elevada ampliação e orientada para o tiro de precisão. 5 a 30x, um objetivo de 56, um tubo de 34, um retículo excelente, o retículo FFP, torres de 1/1000 e 3000 miliradianos, preciso deixar esta nota, de elevação, 0 stop e um sistema óptico de excelente qualidade, o chamado LAREEHD. É aqui um bocado complicado dizer isto. Portanto, já não é a primeira ótica que eu tenho com este tipo de óticas, realmente são excelentes. Portanto, eu pessoalmente gostei também daquele detalhe escondido no retículo com o nome Orion Pro Max. Achei espetacular. Como disse, não serve para nada em termos práticos, mas é um pormenor diferente, que demonstra algum cuidado e apresentação do produto. Eu agora quero saber a vossa opinião. O que acharam desta Orion Pro Max? Deixem-me aí nos comentários se gostaram, digam-me a vossa opinião. Não se esqueçam de deixar ficar o vosso like ou gosto, como queiram dizer. Inscreverem-se no canal se não forem inscritos. Um grande abraço e até um próximo vídeo.